Começar mais um processo. Configurar para trabalhar com escolamento circular. Crie dois processos com o mesmo prioridade, um CPU balde e um IAL balde. Então vamos abrir. Ele já está no modo circular. Criar um CPU balde. Criar um IAL balde. Criar. Na janela Gerenciamento de processos, aumente a faixa de tempo movimentando a barra de faixa de tempo. Observa. Aumentando. A demora que ele faz para estar executando e o pronto. E o tempo que fica de espera. Considere a ocorrência nesse tipo de escalamento como dois processos CPU balde. Configure para trabalhar com escalamento circular com prioridades estatísticas. Crie um processo CPU balde com prioridade 3 e um outro com I/O com prioridade 4. Vamos finalizar aqui. Exato. Vou criar prioridade 3. Crie um processo CPU balde com prioridade 3 e outro IO balde com prioridade 4. Calma, eu criei errado. Vamos finalizar aqui. Vamos criar prioridade 3 mais a CPU balde 1 e criar prioridade 4 e aí o balde. A janela gerenciamento de processo observa o tempo de processo de cada processo durante 2 minutos e as mudanças de estado após esse período de anote o tempo de processo de cada processamento de cada processo. A diferença de tempo. O processo roxo 44, o processo azul ele tem um tempo de espera só 4. Diferença de 270
segundos, 69,7. A2. Verifique o preempção por prioridade que ocorre toda vez que o processo balde de maior prioridade passa para o estado de pronto. Analise o balanceamento do uso do processador pelos dois processos comparativamente à atividade 1. Quais, quais devem ser os critérios para determinar as prioridades dos processos? Caso nesse escalonamento todos os processos sejam criados com a mesma prioridade, qual o benefício dessa política sobre o escalonamento circular? Configure para trabalhar com escalonamento circular com prioridade estatística. Crie um processo CPU-Bound com prioridade 4 e outro com prioridade 3. Eu voltei. Opa, peraí. Eu tava.
aqui, pera aí, vamos voltar aqui. Ah, configure o trabalho com escalamento circular, prioridade dinâmicas. Configure para trabalhar com escalamento circular com prioridade dinâmico. Habilite os janelas de log e de estatística e crie um procedimento CPU balde com prioridade 3 e 3 processos e o balde com prioridade 4, porém com perfis diferentes. Então vamos aqui, vamos fechar, esperar ele abrir. Sistemas. Colocar com prioridade dinâmica, o que pede. Um escalamento circular com prioridade dinâmica. Habilite as janelas de log e estatística. Estatística e log. Crie um processo CPU balde com prioridade 3 e 3 processos o balde com prioridade 4, porém com perfis diferentes. Vou criar um CPU balde. CPU balde com prioridade 3. Prioridade 3. Deu um limite de frames. Um só. E 3 processamento de ioiô balde com prioridade 4. Criar 3. Prioridade 4. Observe as prioridades base e dinâmico das 4 processos na janela Gerenciamento de processo. Gerenciamento de processos aqui. Identifique motivos das prioridades. Dinâmico do processo varia ao longo do tempo. A variação deles. Observe na janela do log
o valor de incremento recebido na prioridade de cada processo. Identifique o porquê das diferenças nos valores de incremento. Incremento. Observe na janela de estatística o percentual de última do UCP. Suspenda o processo CPU balde. Os valores, incremento, o CP, vou suspender o processo CPU balde. Observe a diferença, as mudanças da utilização do CP. Caiu para 40, 40 e 60, 40 e 60 usando. Você tira e sobe.
Qual é o critério utilizado pelo sistema operacional para determinar diferentes valores de incremento e prioridade base de um processo quando há uma mudança de estado de espera para pronto? Aí depende muito da aplicação, né? Da memória que vai precisar. Às vezes você pode usar toda a memória ou não, ou o mínimo dela. Memória 80%. Esse é o slide, esse é o 3.